Paz seja convosco, amados. Estamos aqui para uma reflexão bíblica mais uma vez, livro de Jó, capítulos 1 e 2, falando sobre Satanás. Na verdade, o tema é Jó e a realidade de Satanás. Eu confesso que não é um tema muito agradável, nem desejável e nem talvez muito popular, mas é um tema bíblico e nós precisamos aprender o que a Bíblia nos ensina sobre este ser maligno. Não que tenhamos que nos aprofundar nos conhecimentos satânicos, não há essa orientação na Bíblia Sagrada, bem ao contrário. É preciso atentar para o que a Bíblia diz, conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Conhecer mais o Senhor nos torna mais forte para resistir os embates da vida e resistir também aos ataques de Satanás. Agora, as informações que temos na Bíblia Sagrada sobre o diabo ou sobre Satanás, que são alguns dos nomes pelos quais ele é apresentado, também em Apocalipse aparece como o grande dragão, antiga serpente, que se chama Satanás, o sedutor ou o enganador. Desde o princípio ele é conhecido desta forma e com essas designações, com esses adjetivos qualificativos aí, pejorativos inclusive. E eu sei que há uma confusão muito grande no meio religioso e até entre os crentes a respeito de Satanás, devido às imagens que recebemos através da mitologia, especialmente religiosa, e das filosofias antigas, que pintaram o diabo como um ser asqueroso, um ser de chifre, um ser com rabo, com um tridente na mão, associado ao inferno no sentido de ser o rei do inferno, esperando alguém para fritar no tacho lá no caldeirão do inferno. Mas essas ideias são totalmente extra-bíblicas ou fora da Bíblia. Na Bíblia Sagrada mesmo, ele é apresentado como um anjo que foi criado em estado natural e normal e santo, mas que um dia se rebelou. Ninguém sabe exatamente quando isto aconteceu, mas a partir desse momento de rebelião, ele então tornou-se o Satanás. Uma designação bem conhecida e popular de Lúcifer é um título que, na verdade, eu diria que ele perdeu, porque hoje ele não é mais conhecido como Lúcifer, o portador da luz, ou aquele que carrega a luz. Ele é Satanás, ele é o diabo, ele é o destruidor, ele é o tentador, ele é o sedutor, o acusador dos irmãos, com esses termos bem pejorativos. Evidentemente que provavelmente ele não gosta desses termos e preferiria Lúcifer, porém a Bíblia não diz isto. Simplesmente era uma posição que ele perdeu. Isto com base em textos como Isaías 14, a partir do verso 12, 13, 14, e também o Ezequiel 28, 12 a seguir também. Sei que esses textos referem-se inicialmente ao rei de Tiro, mas tradicionalmente, desde os tempos dos pais da igreja, ou seja, apologetas cristãos do primeiro século, já entendiam que aquelas descrições, tanto de Ezequiel quanto de Isaías, não poderiam se enquadrar ou se aplicar a um puro e simples ser humano, que extrapolam a termos ali que só podem ser aplicados a um ser espiritual, que, lendo com atenção, nós podemos verificar. Não faremos isso agora devido à exiguidade do nosso tempo aqui, mas estudando com dedicação, veremos que realmente não é puramente um ser humano que ali está descrito. Então, tradicionalmente se vê ali a queda, o motivo da queda de Satanás em pecado. Isso aconteceu num remoto passado, possivelmente antes mesmo da criação do homem, porque no Éden ele já aparece incorporado na serpente, é bom que se diga, não há literalmente uma definição lá em Gênesis 3, ou melhor, uma identificação do diabo ou de Satanás, ou menção direta dele, mas sobre a serpente que fala. Agora, a serpente falar com Eva, comunicar-se inteligentemente com Eva, é uma coisa que realmente precisa ser levada em consideração, ou seja, aquele animal estava incorporado certamente por um espírito maligno que na verdade era o diabo, certamente, ou um demônio que estava a serviço dele. O fato é que a história conhecida de Eva nos mostra que ela foi enganada por ele, por instigação do inimigo, do homem e das obras de Deus também.
Curioso é que a Bíblia não apresenta o diabo como adversário direto de Deus. Ele mostra o inimigo das obras de Deus. Ele tenta desfazer a obra de Deus e tem as suas obras nefandas ou nefastas também. Mas é o inimigo, o adversário do crente. Isso Pedro diz claramente em 1 Pedro 5:8. Ele diz que o diabo, vosso adversário, tome atenção, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor buscando alguém para tragar, ao qual, verso 9, deveis resistir firmes na fé, diz o irmão Pedro lá na sua carta. Então ele é o adversário do crente. E para conhecer um pouco desse adversário, nós vamos ter então, nesta ocasião, alguns textos de Jó, onde encontramos um perfil, ainda que resumido, das suas obras, da sua personalidade, da sua realidade. Então esse texto diz que junto com os filhos de Deus, que eram anjos, estava também Satanás. Portanto, repito, foi mencionado separado do grupo dos anjos, possivelmente porque já havia evidentemente caído, já tinha acontecido a queda, então ele faz parte de uma outra natureza, de um outro grupo de seres, mas está lá para prestar também o seu relatório, o que prova que ele é submisso em última instância ao Todo-Poderoso. Ele não tem todo o poder, ele não pode fazer o que ele bem quer, tanto é que no episódio de Jó, quando ele acusou Jó de ser um crente temente porque tudo estava dando certo para ele, a prosperidade material, família grande, que eram sinais de bênção para o crente do Antigo Testamento, ele disse, tudo isso está acontecendo de bom, assim é fácil ser crente, diria, em outras palavras, o Satanás. Ele acusou então Jó diante de Deus. E Deus, conhecendo o seu servo Jó, autorizou o diabo a tocar, ou tirar, subtrair os seus bens materiais em forma de animais, primeiramente até a morte dos filhos também, causada por uma tragédia, por um acidente. Com tudo isso, Jó, diz a Bíblia Sagrada, não blasfemou de Deus e ainda o adorou. É verdade que o adorou ali tem o sentido de expressar um luto, uma dor verdadeiramente, mas atribuir não a Deus a palavra alguma ou acusar Deus, pelo menos naquele momento. Jó adorou e disse, nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, adorou a Deus mesmo diante daquela primeira etapa da sua prova duríssima, afinal perdeu tudo que tinha e perdeu até os seus filhos. Mas na etapa seguinte do drama de Jó, veio então uma enfermidade, uma ocasião lá no céu, mais uma vez no céu, não sabemos quanto tempo se passou entre o capítulo 1 e 2, mas mais uma reunião temos diante da corte celestial, os filhos de Deus, capítulo 2, verso 1 de Jó, aparecem diante do trono de Deus, novamente para uma reunião ou para a prestação de contas. Não que Deus também não sabe de todas as coisas, mas é uma formalidade que a Bíblia registra e nós precisamos entender que assim era. Em termos humanos, foi certamente uma prestação de contas ou a tomada de posição para saber o qual é as determinações do comandante maior, Deus, para seu exército de filhos de Deus ou de anjos. E lá, quem está no meio deles, ou junto a eles? Satanás, mais uma vez. Novamente Deus o aborda e diz, de onde vem Satanás? Repete ele a mesma coisa, rodear a terra e passear por ela. Já que você andou e passeou por lá, observaste meu servo Jó, tu me instigaste a prejudicá-lo materialmente. Foi feito isso e ele continua firme na sua fé. E o diabo diz, é verdade, mas toque na saúde dele, e tudo que o homem tem dará pela sua saúde. Ei, o diabo conhece a natureza humana. É verdade isso em todos os tempos, aliás, e com todos os seres humanos. Daremos tudo para vermos o nosso corpo saudável, não é verdade? Manter ou recuperar a saúde. O ser humano viaja para longe se for necessário, gasta o que tem e o que não tem para manter a saúde. Há casos bíblicos, inclusive no Novo Testamento, de uma mulher que gastou tudo que tinha para recuperar a saúde. É verdade, o diabo sabe disso e tentou aplicar isso a Jó. Porém, a fé do Jó independia de dores, de sofrimento e de provas físicas ou privações. Deus, conhecendo novamente o caráter do seu filho, a firmeza dele, disse, você tem autorização para atingi-lo também.
Veja, antes ele tinha autorização para atingir as coisas, os bens, as posses de Jó. Agora tem autorização também para atingir a saúde dele. E foi o que ele fez. Deus apenas o limitou, porque ele está submisso às determinações maiores de Deus, dizendo: não tire-lhe a vida, mas pode tirar-lhe a saúde. E foi o que aconteceu. Jó permaneceu firme em toda a sua prova, não atribuiu a Deus falta alguma, como diz o texto. Então, segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, não uma imaginação, não uma criação imaginária da filosofia, da mitologia, nada disso. Aquelas caricaturas grotescas que nós vemos por aí afora, até mesmo por pessoas simples ou sinceras, nada disso. Nas Escrituras, Satanás é um ser real, é um ser, portanto, uma personalidade. O que é uma personalidade? É uma pessoa que fala, que discute, que argumenta, que observa. Afinal, ele andou pela terra, observou a vida do Jó, testemunhou perante Deus, dizendo: mas ele está tudo dando certo para ele. Por quê? Porque ele acompanhou. Só um ser humano com personalidade, só um ser, melhor dizendo, só um ser com personalidade é que pode fazer essas coisas. Não um ser humano, porque ele não é humano, desculpe, mas um ser com personalidade é que pode exercer estes atributos de falar, de dialogar, de engendrar planos, como ele também fez, matando os servos, os bens, atingindo a saúde usando aqueles povos como os sabeus, os caldeus, para roubar os bens materiais, os animais do Jó. Então, repetindo, nas Escrituras, Satanás é um ser real, é portador de personalidade, e só o venceremos então, nós crentes em Cristo, com armas espirituais. Ora, ele é um ser espiritual. Como é que sabemos disso? Ele estava no céu, diante da corte celestial, e só um ser espiritual teria e tem acesso. Aliás, teria ou tem ou terá. É uma grande dúvida, uma grande questão, e várias pessoas já nos perguntaram: afinal, o diabo tem ou não tem acesso ao trono de Deus ainda? No livro de Jó fica claro que ele tinha, pelo menos, acesso naquele período. Quando falamos de Jó, falamos de mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Aí você me pergunta: mas e hoje? Será que ele tem acesso lá? Não há na Bíblia texto claro que informe se ele tem acesso pleno à corte celestial, ao trono de Deus, no céu espiritual, habitação de Deus. Não, não há. O que nós temos no Novo Testamento são dois textos que eu gostaria de referir. O primeiro é Efésios capítulo 2, verso 2, que aponta o diabo, podemos claramente entender, como o príncipe, no singular, o príncipe da potestade do ar. Então, o seu reino, o seu comando, a sua esfera de ação a sua base de ação é a partir dos ares, em algum ponto dos ares. Portanto, céus ou céus atmosféricos. Não temos nesse texto uma informação de que ele tem acesso direto ao trono de Deus. Porém, em Apocalipse capítulo 12, ele é chamado de acusador dos irmãos e que foi precipitado pela terra, para a terra. E temos que concordar que esse texto está inserido profeticamente, escatologicamente, apontando para o tempo da grande tribulação, quando o diabo então será lançado para a terra. E aqui ele diz que esse ser acusava os irmãos dia e noite, tal como ele fez no livro de Jó. Então, não há claramente essa resposta para dizer se ele tem ou não acesso, contudo, Deus é onipresente, ele está em toda parte. Não necessariamente o diabo precisaria ir ao céu, ao terceiro céu, para então acusar os irmãos diante de Deus, ou estar na presença de Deus, porque Deus pode estar presente, está presente em todos os lugares. É uma coisa, uma situação, é um ponto doutrinário ainda misterioso, ainda não totalmente revelado, mas eu não vejo problema algum. Ele tem acesso, sim, para acusar os irmãos. Apocalipse está no tempo presente do verbo, mas apontando, evidentemente, para um tempo futuro lá, quando ele ainda acessava alguma forma de informação ou de acusação, levava
através dele, era levada, melhor dizendo, diante de Deus, acusando os irmãos. É bom lembrar também que, como acusador, ele acusa tanto os homens diante de Deus, como Deus diante dos homens. Afinal, voltando ao Gênesis, ele apareceu para Eva incorporado na serpente, não é que ele apareceu, desculpa, ele estava incorporado na serpente, como assim se admite tradicionalmente, era o diabo que estava incorporado lá, e acusou Deus. Ele disse que Deus estava privando o primeiro casal de um bem maior. Deus não quer que vocês comam daquela fruto da árvore lá, porque ele sabe que no dia tal. Ou seja, ele está privando, Deus está privando você de uma coisa boa, de uma coisa maior. Então, repetindo, ele é o acusador, acusa os homens diante de Deus e Deus diante dos homens. Contudo, amados, nesta lição nós aprendemos, baseado no livro de Jó, para não ampliar também muito o assunto, que ele tem uma natureza, ele é um ser espiritual, ele é um ser criado, ele não é um ser eterno, no pleno sentido da palavra, foi criado e que um dia terá um fim também. Um fim no sentido de imobilizado, não que ele deixará de existir, mas será punido, conforme Apocalipse capítulo 20, verso 10, lançado no lago de fogo e enxofre. É o único lugar da Bíblia, junto com Mateus 25, 41, que aponta e relaciona o diabo com o inferno, diferente do que se vê, do que se ouve, do que se canta por muitos hinos, em muitos hinos, inclusive, e por aí vai, muitos pregadores. Em nenhum lugar das Escrituras o diabo aparece relacionado ao inferno, a não ser no final da sua carreira, quando ele será precipitado. E tem mais, ele não será o rei do inferno, ele será prisioneiro lá. É só ler capítulo 20, verso 10 de Apocalipse. E também Mateus 5,41, que diz que o inferno foi preparado para o diabo, não pelo diabo, mas para ele, para ser condenado lá. Ainda nós aprendemos lá que ele é um ser dotado de personalidade, como já dissemos. Ele não é uma energia apenas impessoal, uma força do mal. Não, ele é uma pessoa com atributos de uma pessoa pessoal. Repetindo, ele falou, ele argumentou, ele questionou, ele acusou o Jó, ele observou a vida do Jó, coisas que somente um ser com personalidade pode fazer. O livro de Jó também fala e aponta para as obras do diabo, causar, por exemplo, dor e sofrimento, acusar, que já falamos, e tentar. A tentação é uma das funções das mais conhecidas do diabo em todos os tempos. O tentador é um dos apelidos dele. E realmente a tentação que houve, você encontra ele tentando Davi, em 1 Crônicas 21, 11, e em todos os lugares você encontra evidência do tentou Jesus, o que é o caso mais típico no Novo Testamento, em Mateus 4, por exemplo, e o Jó também foi tentado naturalmente, com todas aquelas provas, a abandonar a fé, a abandonar o seu Deus. A própria mulher de Jó foi usada certamente pelo inimigo naquele momento, pelo menos, para trazer essa tentação do desvio do caminho da fé. E a lição nossa desta semana termina falando sobre o fim que Satanás queria, ou seja, o desejo dele finalmente era que o Jó negasse o seu Deus, amaldiçoasse a Deus e apostatasse da fé. Mas a ruína, a queda, a derrota foi de Satanás. Costumo dizer que ele caiu do cavalo com Jó. Jó permaneceu firme e não se abalou, continuou resoluto apesar das dores e das duras provas. Jó deu um testemunho do Deus vivo e todo-poderoso. Ele mesmo diz, sei que o meu Redentor vive. E avançando para o final do livro, lá no epílogo, no fechamento do livro, quando Deus se manifesta, Deus, no momento máximo de glorificação para a vida do Jó, ele restaurou todos os bens duplicadamente, inclusive usou a Jó para orar pelos seus amigos e etc. Foi um fecho com chave de ouro, vamos dizer assim. É o testemunho do Jó durante toda a sua aprovação que finalizou-se lá com aquela grande vitória. Que assim seja para todos nós que estamos aqui peregrinando nesta terra de tantas lágrimas, tantas dores e tantas obras do diabo por aí afora, em todos os lugares. Não há como negar. Há dois perigos relacionados à doutrina do diabo ou de Satanás. Há aqueles que ignoram completamente
e não querem saber, fazem até piada sobre, e há aqueles que exageram também sobre Satanás, colocando Satanás quase no nível de Deus, que seria um dualismo que a Bíblia não propõe. Em nenhum lugar a Bíblia diz que o diabo luta contra Deus, luta para desfazer as obras de Deus, e não diz que é o adversário direto de Deus, é o adversário do crente. 1 Pedro 5 e 8. Ele é adversário, repito, do crente. Então não precisa você ficar com medo também do Satanás. Revista-se de toda a armadura de Deus, leia Efésios capítulo 6, 10 até o 18, tome toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. Esse dia mau chegou para Jó, mas ele estava preparado, enfrentou com galhardia, deu um bom testemunho e foi honrado por Deus no final. Amém.